Olá, tudo bem? Esta é uma Bíblia que eu ganhei de Dom Nelson. Quem foi Dom Nelson? Dom Nelson, ele foi um superintendente de circuito que trabalhou aqui no Brasil no ano de 1956. Dom Nelson, ele depois de algum tempo, estudando a Bíblia, descobriu toda a verdade sobre Jesus Cristo. E ele formou um grupo com mais 20 testemunhos de Jeová e começaram a estudar o Novo Testamento e descobriram que o ensino da Torre de Vigia sobre Jesus Cristo é falso. Por isso, em 1974, Dom Nelson, com mais 20 testemunhos de Jeová, saíram da Torre de Vigia, porque descobriram a verdade. Em 1974, era um ano importante para os testemunhos de Jeová, porque eles esperavam o Armagedon para 1975. Então foi um ano crítico, o ano da saída de Dom Nelson. Mas como ele diz, tinha descoberto que a cronologia da Torre de Vigia é falsa, por isso ele resolveu sair. Vamos ver mais alguns detalhes do ministério de Dom Nelson, que é muito importante para servir de um testemunho para aqueles que ainda não conhecem a verdade. Dom Nelson foi graduado em 1956. Foi treinado para o serviço missionário mundial. Ele aparece no livro Arautos, na página 525. Eu lembro com muita tristeza os dias na organização e como eu e minha esposa nos sentíamos sortudos. O jeito que o representante da organização chegava nos lugares e dizia, e isso quase sussurrando ao microfone, somente 37 meses para o Armagedon, irmãos. E depois, em sucessivas viagens, somente 24 meses para o Armagedon, irmãos. E somente 12 meses para o Armagedon, irmãos. Felizmente, minha esposa e eu deixamos a Sociedade Sentinela em 1974, que era o ano anterior ao Armagedon, que deveria abalar e demolir o mundo. Então, não sabemos como eles lidaram com somente um mês para o Armagedon, irmãos. Ou somente um mês para depois do Armagedon. Isso porque, nessa época, tínhamos descoberto uma mentira na cronologia da organização e vimos o que era realmente. Era insano. Dom Nelson, o superintendente de circuito que descobriu a verdade. Dom Nelson foi enviado dos Estados Unidos para o Brasil em 1956 e trabalhava no circuito. Neste tempo, o Betel do Brasil era no Rio de Janeiro. Dom Nelson fazia viagens de trem no Brasil e sempre aproveitava a viagem para ler o Novo Testamento. Meditava nas palavras de Jesus que dizia ser o caminho, a verdade e a vida. Certa vez, Dom Nelson, falando com Fred Franz, que era o presidente da Sociedade Torre de Vigia, falando pelo telefone, ele perguntou por que as testemunhas de Jeová não pregavam a Cristo e ele crucificado. E Fred Franz respondeu, cuidado, Dom, ou você pode acreditar na Trindade. Depois que Dom Nelson voltou aos Estados Unidos, reuniu um grupo de cerca de 20 a 25 testemunhas para estudar o Novo Testamento. Era já o ano de 1974, e neste tempo era ensinado que o Armagedon seria em 1975. Dom Nelson e outros 20 testemunhos de Jeová aprenderam a verdade sobre Jesus e descobriram que a previsão da liderança era falsa, e por isso saíram da Torre de Vigia. Dom Nelson passou 22 anos na organização Torre de Vigia e no serviço de superintendente de circuito observou muito sofrimento por causa dos dogmas da Torre de Vigia. Esse é o testemunho de Dom Nelson. Ele, depois que saiu da Torre de Vigia, ele se tornou um cristão evangélico e deu testemunho
a respeito de Jesus Cristo, ajudando a libertar muitas pessoas dos falsos ensinamentos da sociedade Torre de Vigia. Até hoje, o seu trabalho para libertar as Testemunhas de Jeová tem surtido muito efeito. Inclusive, ele participou do vídeo Testemunhas de Jeová, uma organização de falsos profetas, onde ele fala da sua saída da sociedade Torre de Vigia. Espero que essa breve experiência possa ser de grande proveito para você que está querendo também se libertar dos falsos ensinos da sociedade Torre de Vigia. Seja feliz.